Eu sou o Luciano Melo e vamos começar mais um programa Sementes Literárias. E hoje eu vou apresentar uma obra do filósofo e economista Eduardo Gianetti da Fonseca, um dos mais proeminentes pensadores brasileiros, contemporâneos. E essa obra chama-se Auto-engano, Fala exatamente sobre a natureza daquilo que efetivamente é o enganarmos a nós mesmos, o mentirmos para nós mesmos. O Gianetti, Eduardo Gianetti, ele é reconhecido, muito do meio literário, pela sua capacidade de traduzir temas simples, temas complexos, de maneira simples, mas sem perder a profundidade dos seus conteúdos. Então esse livro ele tem essa condição, Aparentemente é um tema simples, quando ele fala de auto-engano, mas ele vai buscar isso nas origens, dentro do princípio biológico, na estrutura da psique humana, mas com um olhar filosófico, olhando para a perspectiva da dinâmica social e das relações. Ele fala de que quando ele, o que o instigou a escrever essa obra, quando ele foi fazer doutorado em Cambridge, ele escrevia para os letrados da academia, para o mundo da ciência. E quando ele retorna do doutorado, depois de morar algum tempo lá, e ele começa a olhar e conviver no Brasil com uma perspectiva diferente, com um outro olhar. E ele disse que se percebeu num paradoxo, Ele olhou para a perspectiva do complexo de vira-lata brasileiro e começou muita gente falando mal do Brasil naquela época, ainda hoje. Mas o que mais chamou a atenção não é o fato do complexo de vira-lata por si só, não é as pessoas falarem mal do Brasil, é que todo mundo que falava mal, ninguém se percebia parte do Brasil. E ele começou a instigar isso, aquilo que aparentemente era só uma curiosidade, foi despertando nele o interesse de ampliar essa percepção. E ele disse que começou a criar uma curiosidade por trás disso, Então ninguém se via como brasileiro. Então o Brasil existe sem os brasileiros, porque todo mundo falava mal de governos, falava mal do outro, falava mal da educação, mas ninguém se via parte do problema. E aí ele disse que aí começa a nascer a origem dessa obra, E essa obra vai exatamente como perspectiva desvelar um pouquinho da natureza desse auto-engano. E ele começa estudando primeiro, se existe um auto-engano, existe o ato de enganar. Ele vai aprofundar e compreender filosoficamente, biologicamente, a natureza da mentira. Ele diz que a mentira, o engano, é um princípio biológico de sobrevivência, Os vírus enganam, é a arte de disfarçar-se, Os animais se disfarçam para conquistar uma presa, para conseguir pegar, o predador para pegar a presa. A natureza biológica e instintiva humana, O homem, no momento ali da paquera, como instinto aí da busca, do seu parceiro, da sua parceira ideal, ele também engana para parecer mais atraente. Então ele percebe que, essencialmente, o ato de enganar é um atributo biológico de manutenção e perpetuação das espécies. Então ele diz, se o enganar ao outro é um elemento biológico, de manutenção e perpetuação, e o enganar a si mesmo. Ele começa a identificar e aprofundar, e aí muito mais dentro do elemento filosófico, de que também nós muitas vezes mentimos para nós mesmos como natureza de autoproteção, para nos protegermos da verdade que muitas vezes é dolorosa. Então ele começa a investigar, e quanto mais eu temo o objeto da natureza da verdade, mais eu crio barreiras para me tornar míope diante dessa verdade, e mais eu me torno cego diante da experiência em si. Então ele traz de maneira muito inteligente, as perspectivas dessa dialética e desse contraditório, onde as pessoas vão olhando para as experiências a partir de um distanciamento por aquilo que eu me permito perceber da realidade que está posta. Então, nós construímos mentiras que se tornam verdades, E aí, toda a dificuldade, quando nós falamos de autoconhecimento, nasce e reside exatamente aí. Como já disse, o escritor, filósofo francês Diderot, nada é tão difícil como conhecer a si mesmo. É muito difícil eu olhar e acreditar que eu me percebo apenas por aquilo que eu penso sobre mim. Porque muitas vezes esse pensar ele está dentro de uma barreira de proteções que foram construídas por conta, muitas vezes, da experiência de desconforto com essa verdade que se manifesta. Então, é acima de tudo o autoconhecimento um exercício de humildade, de nos permitirmos entrar em contato com essas verdades mais profundas que muitas vezes nós tememos. E aí isso me faz me lembrar um poema, da natureza da linguagem cotidiana, do sertanejo,
de Patativa do Assaré, quando ele diz, mais ou menos assim um trecho do poema: meu homem fala bonito, fala como ninguém. Às vezes sei que ele está mentindo, mas ele mente tão bem que no final acabo pensando, razão, acho ele é que tem. Muitas vezes nós mentimos para continuar vivendo. Então esse livro, né, ele vale a pena para aqueles que querem mergulhar um pouco mais na natureza da percepção dos dilemas que nós contamos para nós mesmos, como forma de expandir um pouco mais a consciência sobre aquilo que somos ou aquilo que acreditamos ser. Fica aqui a dica e lembre-se, leia, porque ler é a maior de todas as viagens, porque quem não muda sua mente, permanece semente.